Bom dia a todos, meu nome é Lívia Rodrigues de Menezes, eu sou professora aqui do Instituto de Macromoléculas e hoje eu vou dar continuidade aí ao ciclo de palestras da 14ª semana de Nanotecnologia. Vou começar agradecendo muito à comissão organizadora a indicação do meu nome, porque é um prazer poder estar participando desse evento aí do nosso Instituto que já está na sua 14ª edição. Hoje a nossa palestra vai falar sobre o uso de sistemas nanoestruturados como plataforma de regeneração tecidual. Para que a gente entenda o que é a regeneração tecidual e como os nossos materiais e a nanotecnologia pode ajudar nesse processo, primeiro a gente precisa entender em que grande ramo essa nossa regeneração está envolvida. A regeneração tecidual é um ramo da engenharia de tecidos, que é um campo multidisciplinar que vai envolver lá conhecimentos de medicina, farmácia, fisiologia, ciências de materiais, químicas e outros, para que a gente possa reparar, substituir ou produzir artificialmente tecidos corporais ou órgãos até mais complexos a partir desses tecidos. Então, entendendo um pouquinho mais sobre as três vertentes principais da engenharia tecidual, a gente vai ter duas vertentes que vão visar substituir uma região onde tinha um tecido e sofreu uma falha. Então, um exemplo simples que a gente tem, por exemplo, é uma região de fratura óssea, que a gente pode utilizar um material que vai ajudar a gente a regenerar ou a reparar aquela falha. No setor da regeneração, que é o setor que a gente vai focar na nossa palestra hoje, o nosso material ele vai ser um material temporário que vai aos poucos ser reabsorvido pelo organismo, sendo substituído pelo tecido de origem que deveria ocupar aquele espacinho no nosso corpo. E acabado esse processo, a gente vai ter os tecidos ali de volta na sua posição original. Quando a gente pensa na vertente restauradora, a gente está falando nas vertentes protéticas, onde a gente vai substituir por um longo tempo, né, caso essa prótese precise de troca, ou até permanentemente aquele tecido por um material, por uma prótese que vai exercer aquela função. Seja na função de um material reparador ou regenerador, é muito importante que o nosso material ele consiga cumprir as características anatômicas, ou seja, de formato, geometria daquele tecido, mas ele deve também conseguir ter as características de função. Então, a gente tem que conseguir ter as funções mecânicas, biológicas e as funções ali reestabelecidas com o uso daquele material. Então, se vocês me perguntarem, Lívia, qual é um bom material para engenharia tecidual? Em termos de propriedade, depende do sistema que a gente vai regenerar. Se a gente regenera a pele, a gente tem um tipo de propriedade importante. Se a gente regenera tecido ósseo, a gente tem uma propriedade mecânica completamente diferente. Então, a gente vai precisar que cada sistema ele seja desenvolvido com base na propriedade do tecido que eu quero reparar ou substituir. Além da vertente regeneradora e restauradora, onde eu tenho uma lesão ali, eu vou gerar um material para ajudar a reparar ou substituir temporariamente, né, regenerar aquele nosso tecido, a gente pode também fazer a obtenção de tecidos ou órgãos artificiais diretamente em laboratório. Então, a gente pode gerar desde a pele artificial, que já é uma realidade utilizada em muitas empresas de cosméticos, por exemplo, para o teste de cosméticos em pele artificial, mas a gente pode desenvolver em um laboratório órgãos complexos, como fígado, pulmão, rim e coração, que já são possíveis de serem obtidos aí laboratorialmente, em escala laboratorial, a partir das técnicas de bioimpressão. Claro que quanto mais complexo vai ficando a estrutura que eu quero gerar, mais percalços a gente vai ter aí até a gente conseguir cumprir todos os requisitos daquele sistema e gerar um órgão 100% com as funções do que ele tem que ter. Mas hoje, as realidades que a gente tem hoje nas publicações já demonstram para a gente que é muito possível que a gente venha substituir órgãos cada vez mais complexos no futuro. Então, dentro desse setor aí de engenharia tecidual, vários são os incentivos para a evolução dessa área que a gente vai falar hoje,
como por exemplo a alta demanda de transplantes e a necessidade de uso aí de imunossupressores após o transplante, que a gente podia reduzir ou até mitigar completamente, eliminar completamente a partir do processo aí de geração de órgãos artificiais, o uso aí de sistemas para que a gente possa repor um tecido em sistemas que não conseguem cicatrizar espontaneamente e principalmente o uso de órgãos artificiais e tecido artificial como modelos teciduais e modelos de doença para que a gente não precise mais fazer e lançar mão aí tão livremente de modelos animais nessa função. Então, agora a gente saindo do que é engenharia, entrando verdadeiramente no nosso tema de regeneração tecidual, quando a gente fala em regeneração, a gente já teve um pouquinho aí de um spoiler no início da nossa palestra, a gente está falando de um processo no qual, no final da cicatrização, o que a gente vai ter naquela área da falha é o nosso próprio tecido compondo de novo a função dele. Nesse processo, a gente vai conseguir regenerar, por exemplo, queimaduras de difícil cicatrização na pele, defeitos ósseos, reparar regiões de sistema nervoso, regiões ósseas, cartilaginosas, com o próprio tecido de partida. A ideia é que o nosso material ele ajude um processo que já é natural. Todo tecido ele tem alguma capacidade de regeneração, que vai ser mais ou menos plástico, ou seja, mais fácil ou mais difícil de ser reestabelecida. Depende ali da plasticidade, da capacidade regenerativa do nosso tecido. E aí a gente vai lançar mão de um material que vai auxiliar esse processo, acelerando o processo de cicatrização. Então, aqui nesse videozinho, a gente vê um processo natural de cicatrização da pele, onde a gente tem uma lesão e as células vão migrando para a região ali da ferida e vão se multiplicando e vão tapando aos pouquinhos a nossa ferida até que a pele esteja completamente cicatrizada. No processo de regeneração, isso vai ocorrer com a ajuda do nosso material que vai ajudar a sustentar e nutrir todo o processo para que ele ocorra mais rapidamente. Quando a gente pensa em arcabouços, né, em scaffolds de regeneração tecidual, a gente está pensando em materiais que trazem características muito específicas para essa função, como, por exemplo, porosidade, capacidade mecânica de sustentar aquele tecido em formação, além da capacidade biológica de suprir ali as cascatas que são necessárias para aquela substituição, e eles devem ainda ter uma função importante de guiar adequadamente o crescimento do tecido, facilitando a cicatrização. Então, aqui na ideia do que seria um arcabouço, a gente tem aqui um material que vai ser implantado dentro da nossa falha óssea. Depois de um tempo, esse material vai ser reabsorvido enquanto está sendo secretado o novo tecido ósseo, para que no final o que a gente tem é realmente o osso totalmente reconstituído na sua função. E aí eu sempre falo em todas as aulas de engenharia tecidual que por melhor que seja o seu sistema, por melhor que seja o seu material, não existe melhor material para cumprir aquela posição e preencher aquela falha do nosso organismo que não o próprio tecido de partida, porque ele vai trazer aí sim todas as propriedades mecânicas e biológicas que são importantes para aquela função, porque nada melhor do que a gente ter o preenchimento pelo tecido natural. Para a gente entender um pouquinho mais desses requisitos, né, vamos começar pela parte porosa. A necessidade da porosidade em arcabouços de regeneração ela é muito importante, porque se a gente tem arcabouços sólidos, a gente gera, né, conforme o material vai degradando, um crescimento direcional, unidirecional de tecido, então o tecido vai crescendo de fora para dentro, conforme o seu material vai degradando, e isso vai atrasando o processo de cicatrização. Se eu tenho um material poroso, dentro desses poros a gente vai poder passar vasos sanguíneos, células, a gente vai permitir a passagem de nutrientes e oxigênios, e com isso vai existir tecido em crescimento em toda a área do nosso arcabouço, na área interna da porosidade. Conforme ele se degrada, a gente está produzindo tecido de dentro para fora e de fora para dentro, fazendo com que todas as regiões tenham sítios de cicatrização ocorrendo, acelerando o processo de degradação. Além disso, gente, esse nosso material poroso, ele tem que ser capaz de sustentar a área que a gente tem ali que regenerar. Então, se a gente pensar no tecido ósseo, se a nossa fratura não for sustentada e os nossos ossos saírem de posição,
a nossa regeneração ela não ocorre da maneira certa. Então, é muito importante que ele seja capaz de guiar e sustentar tanto biológica como mecanicamente aquela região a ser regenerada. Além desses requisitos, a gente tem outros requisitos que são fundamentais para que um material possa ser implantado no corpo. Quando a gente pensa num sistema de regeneração em que a gente vai ter que absorver esse material do organismo, é primordial que ele seja biodegradável para que os processos metabólicos do corpo façam com que esse material seja eliminado aos poucos espontaneamente. Além disso, é preciso que ele tenha uma compatibilidade com o nosso sistema. Então, ele não pode ser lesivo às células que compõem aquele tecido e os tecidos adjacentes, não devem causar resposta alérgica ou resposta imune e não podem causar aí modificação do nosso DNA, não podem causar mutações nessas células para que eles não causem nenhum dano no nosso sistema enquanto ele estiver em contato com o nosso organismo. Quem nunca viu e nunca fez aí testes em contato com célula, os testes em contato com células variam muito e a gente tem muitas metodologias na literatura. Eu vou citar uma delas, né, que é o teste de biocompatibilidade, que é um teste do material em contato com a cultura de células, falando um pouquinho para vocês de como é feita essas medidas quando a gente quer saber se o nosso material é citocompatível. Aqui, no caso, para a gente exemplificar, eu trouxe os resultados de mestrado do atualmente doutorando Maxwell Cavalcante de Paula, que desenvolveu no seu mestrado, né, sistemas à base do polihidroxibutirato, do PHB, com hidroxiapatita para regeneração óssea, e testou a biocompatibilidade dele com fibroblastos, que é um tecido que vai estar ali adjacente ao tecido ósseo, compondo parte do periósteo. Então, ele não fez exatamente com a célula ali do tecido ósseo, fez com a célula do tecido adjacente como um início do estudo do material dele. Como é que é feito esse teste aí que a gente já vai entender os resultados do Max? O Max pegou pedaços do material dele e colocou em contato com a cultura de células em suspensão, deixou por um certo número de tempo, então ele acompanhou por até 7 dias, e ao longo desse tempo ele avaliava a viabilidade das culturas da cultura celular a partir do que a gente chama de método colorimétrico, onde a gente vai usar um corante e a gente vai medir realmente uma cor. Nesse teste, depois do tempo de contato que a gente quer avaliar do nosso material, a gente tira o material da cultura, adiciona o nosso corante, que geralmente é um corante vital. Lívia, o que é corante vital? É aquele que só vai corar célula viva. Então, célula morta não é corada e célula viva é corada nesse sistema. Depois desse processo de adição do corante, né, e fixação dos corantes só nas células vivas, a gente tem a leitura daquelas alíquotas num medidor mesmo de densidade ótica, que vai dizer para a gente qual a viabilidade, quantas células estão vivas ali naquela alíquota de célula mensurada a partir da absorção do corante. Aqui nos resultados do Max, o que a gente vê é que ao longo dos 7 dias, todos os sistemas dele mostram uma excepcional citocompatibilidade com os fibroblastos, exibindo viabilidades acima de 90%, indicando que do ponto de vista da cultura dos fibroblastos, o material dele aí é completamente citocompatível e adequado para uso corporal. Além da gente fazer uma medição, né, pela colorimetria, ali, pela coloração das células, a gente pode fazer um estudo também da morfologia das células. E a gente pode ver se as células elas têm uma modificação do seu formato em contato com o nosso material. Então, aqui nesse exemplo, a gente vê células fusiformes, células que são em formatos esticadinhos, né, bem achatados, que não sofrem modificação em contato com o material, indicando realmente que esse material aí mostra uma citocompatibilidade bem vantajosa para a aplicação óssea. Dentro do setor de regeneração de tecidos, né, para a geração de arcabouços, a gente tem 2 grandes ramos de materiais que vão emergir: os materiais de cerâmicas reabsorvíveis e os materiais poliméricos.
poliméricos. Dentro do setor dos materiais poliméricos, que é o que a gente vai ver mais hoje aqui, eles trazem várias vantagens, que principalmente estão envolvidas aí o fato da gente ter uma grande gama de materiais biodegradáveis e biocompatíveis. A gente tem uma boa biocompatibilidade de muito desses materiais biodegradáveis, então a gente tem uma excelente aplicabilidade dos polímeros biodegradáveis, muitos dos polímeros biodegradáveis nessas funções. A gente consegue gerar com certa facilidade uma existência variada de composições do material polimérico, que pode gerar arcabouços com diferentes propriedades. E a gente tem aí uma facilidade, principalmente dos polímeros, no campo da processabilidade, da gente moldar o polímero. Então, os polímeros eles podem ser moldados e impressos por impressão 3D, o que dá a gente versatilidade em termos de apresentação e arquitetura desses arcabouços. Além disso, gente, os polímeros no setor de engenharia tecidual, eles ganham um destaque aí no uso corporal, pelo fato de muitas das arquiteturas e das ligações químicas existentes nessas macromoléculas, elas se assimilarem a macromoléculas biológicas naturais, que fazem com que o nosso corpo se sinta muito mais à vontade com a presença desse nosso material ali dentro do nosso organismo. Muitos materiais podem ser usados para regeneração tecidual, muitos polímeros podem ser usados nessa função, tanto de fontes naturais como polímeros sintéticos. Então, a gente tem polímeros bacterianos, polímeros oriundos de algas, vegetais, polidroxialcanoato, alginato, celulose, quitosana, até mesmo polímeros que já fazem parte da nossa constituição, como o ácido hialurônico e outros componentes como o colágeno do nosso corpo. A gente tem também polímeros sintéticos, que são muito utilizados nessa função e que têm aí excelentes propriedades mecânicas para certas aplicações, como polilactídeo, policaprolactona, poliuretanos, poliamidas, que podem aí também ter uma função, que têm uma função muito importante também dentro do setor de engenharia tecidual. Embora esses materiais, né, poliméricos, eles tragam grandes vantagens quando a gente pensa em engenharia de tecido, nada é perfeito, né, gente? Então, a gente tem algumas limitações aí na aplicação desses materiais na forma de arcabouço. As principais limitações se devem à fraca bioatividade, os materiais poliméricos tendem a não interagir com o corpo, gerando alguma sinalização, e principalmente a limitação mecânica desses materiais quando a gente pensa em substituição de tecidos mineralizados, como por exemplo a cartilagem e o osso, que podem precisar de um reforço extra aí, que nem sempre é alcançado pelo polímero puro. Nesse caso, a gente pode lançar a mão do uso de compósitos ou nanocompósitos, cuja adição da partícula ou a nanopartícula podem trazer algumas propriedades muito vantajosas. Ela pode gerar ou aumentar uma bioatividade, gerar reforço mecânico, imitar uma composição natural do corpo, que aumenta a aceitação do corpo. A gente chama essa arte de imitar o natural de biomimética, então a gente pode lançar mão disso. A gente pode agregar, por exemplo, propriedades antimicrobianas ou ainda gerar capacidades de condutividade ou piezoeletricidade nos nossos materiais que podem ser interessantes para alguns sistemas. Para a gente ver algumas partículas que são então inseridas aí nesse setor de engenharia e entender a aplicação deles, eu trouxe alguns exemplos dentro da grande gama de nanopartículas, só para que a gente possa entender a aplicabilidade delas no nosso sistema. A gente tem as nanopartículas de cálcio e fosfato, que elas têm um setor muito grande aí dentro da área óssea, eles têm capacidade óssea indutiva de gerar deposição óssea, podem trazer o princípio biomimético quando a gente fala da hidroxiapatita e podem ainda ser utilizadas pela presença do cálcio mesmo como um mediador do aumento da capacidade regenerativa. Então, embora a gente pense sempre em cálcio e fosfato para osso, muitas partículas de cálcio, à base de cálcio, são utilizadas, por exemplo, para a regeneração da pele, porque ele é um biosinalizador importante aí na síntese do colágeno e pode ajudar a gente a acelerar esse nosso processo cicatricial. A gente está falando da pele, mas os tecidos aí todos têm uma composição de colágeno importante e a gente pode ajudar com essa presença de cálcio a mediar esse processo aí de síntese do colágeno.
Além disso, né, as partículas de hidroxiapatita, por exemplo, elas são piezoelétricas e isso é uma característica importante. Os nossos tecidos, por exemplo, como o tecido ósseo e cartilaginoso, são tecidos piezoelétricos e quando a gente coloca materiais piezoelétricos nessa função, a gente tende a ter uma superestimação das propriedades biológicas. Melhor biocompatibilidade, melhor processo de adesão da célula que vai gostar de ficar mais próximo do nosso material e vai ajudar o nosso sistema a regenerar e sustentar melhor esse processo de regeneração. Então, piezoeletricidade pode ser muito interessante quando a gente já tem isso no tecido natural. Além disso, essas partículas elas podem servir como reforço mecânico, ajudando aí na mecânica dos nossos arcabouços. A segunda grande vertente de partículas aplicadas nessa nossa função de arcabouços são as nanopartículas metálicas, que se destacam devido ao amplo espectro antimicrobiano que elas têm. Então, elas têm uma capacidade de gerar sistemas antimicrobianos de amplo espectro e que não geram resistência microbiana devido à forma como eles matam essas bactérias, que é a geração de grupos reativos de oxigênio, que são muito interessantes porque a gente pode gerar sistemas que não tendam a gerar infecção no sítio local ou tendam até a combater infecções já existentes, como, por exemplo, dentro de úlceras diabéticas ou em regiões, por exemplo, de queimadura de pele, que são regiões super propensas à infecção. Então, toda a área de partículas metálicas, com destaque muito grande para as partículas de prata, que ganham uma grande aplicação nesse setor, elas trazem essa vantagem aí antimicrobiana quando implantada nos nossos sistemas. Outras partículas, né, que chamam a atenção aí, principalmente no setor de engenharia de tecidos de nervos periféricos, são as nanopartículas de carbono, grafeno e os nanotubos de carbono, que chamam a atenção não só pelo reforço mecânico e pela capacidade também de mediar a liberação de ativos que a gente possa ter dentro do nosso constituinte ali dos nossos sistemas, mas que também chamam a atenção pela capacidade de condução elétrica. Então, nossos nervos periféricos conduzem aí os nossos estímulos para que a gente gere os movimentos nas nossas musculaturas e esse processo de passagem de informação ela passa por uma condução elétrica aí corporal, são pequenos sinais aí de despolarização da nossa membrana que vão gerar esses sinais sinápticos que são passados. O uso dessas partículas podem ajudar com que esses sinais possam continuar passando durante o processo de regeneração, mas também trazem uma vantagem de acelerar o processo de regeneração desses nervos periféricos, que pode estar ligada aí a alguma participação dessa condução elétrica dentro do nosso processo de regeneração. A gente tem ainda aplicado aí muito nesse setor, gente, nanopartículas de óxidos, né, à base de óxidos metálicos, não metálicos, em que a gente tem a principal aplicação deles, né, em setores também para geração de materiais antimicrobianos. Então, a gente tem zinco, titânio, que pode apresentar essa propriedade antimicrobiana, que quando ela é existente nas partículas, ela também é de amplo espectro e não gera resistência microbiana, ela tem um processo de geração de espécies reativas de oxigênio muito parecida com a prata, então ela vai funcionar muito similar às partículas metálicas. Elas são muito utilizadas para reforço mecânico dos nossos materiais e elas podem ser utilizadas para desenvolvimento de materiais bioativos, então materiais à base de titânio, de magnésio. Elas são muito utilizadas no setor de engenharia óssea porque elas apresentam uma capacidade de melhorar e de mediar a deposição óssea e melhorando esse processo de deposição. Por último, aí muito aplicado, a gente tem as nanopartículas de celulose, que elas podem apresentar capacidade antimicrobiana, algumas delas apresentam essa característica, elas podem gerar reforço mecânico em algumas matrizes poliméricas e podem também atuar na liberação, regulando aí a liberação de algum ativo que a gente coloque dentro do nosso sistema. Além disso, quando de origem bacteriana, elas se destacam aí pela excelente biocompatibilidade desses sistemas, que pode ser muito vantajoso aí para essa aplicação.
Então, para a gente terminar, eu vou trazer mais um trabalho aqui do Instituto, que é o trabalho da doutoranda Anne Caroline da Silva Rocha, que ela utiliza, né, de partículas Corchel, partículas núcleo-casca, aonde ela recobre partículas de zircônia com a prata, para tentar unir as melhores propriedades da zircônia, que é a biocompatibilidade e a rigidez, né, a mecânica dessas partículas, com a propriedade antimicrobiana da prata. E aí ela compara com as partículas puras a fim de avaliar se esse processo de cobertura ele é vantajoso aí nas propriedades dos sistemas que ela desenvolve. Ao longo do estudo, a Anne fez algumas caracterizações, como, por exemplo, a caracterização de capacidade antimicrobiana, que mostrou que os sistemas, quando ela utilizava prata pura, apresentavam a capacidade antimicrobiana e que essa capacidade era similar às partículas recobertas que ela obtinha, indicando que sim, as partículas dela poderiam ser utilizadas em substituição, por exemplo, às partículas de prata para desenvolvimento de materiais antimicrobianos. Além disso, ela fez um teste de viabilidade celular que mostrou para ela que, além de deter a mesma característica de atividade antimicrobiana, essas partículas elas tendiam a ser menos citotóxicas que a partícula de prata pura, e esse resultado que a gente está vendo aqui foi exatamente feito igual ao do Max que a gente viu anteriormente, tá, gente? Então, a gente está dando um acompanhamento de 7 dias por um teste colorimétrico. Além disso, o que a Anne pôde observar é que a proposta dela de cobertura, ela trazia exatamente a vantagem proposta. Ela conseguiu gerar uma atividade antimicrobiana, trouxe uma grande vantagem que é a diminuição da citotoxicidade, e ela consegue aliar a propriedade antimicrobiana a uma mecânica bem melhor quando ela usa as partículas Corchel em relação às partículas de prata pura. Nesse exemplo, a gente vê um material totalmente híbrido, em que a partícula é híbrida também, visando somar as melhores características de cada componente, mas a gente vê que a adição de um componente, como no caso a cobertura metálica da prata, ela é capaz de conferir propriedades importantes antimicrobianas aí dos sistemas, que podem ser aí primordiais para evitar um tratamento de uma infecção que pode se tornar até severa e gerar quadros de sepsemia após a inserção de um tecido numa região que possa ser infectada, seja no momento do implante ou seja dentro da própria lesão ali tecidual existente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse era um pouquinho do que eu tinha aí para compartilhar com vocês. Espero que eu tenha aí aberto a mente de vocês para gostar um pouquinho dessa área de engenharia tecidual. Isso é só um pouco do muito que existe aí para que vocês possam. Então, para finalizar, eu quero deixar muito obrigada de novo aí a todos os organizadores do evento pelo convite, a todos que assistiram a palestra aqui hoje por me prestigiarem com a presença de vocês aí na minha palestra e deixar meu muito obrigado a todos a todos os integrantes do nosso grupo aí do laboratório. Eu botei uma foto aqui do meu dia de posse como professora, né, com uma parte do nosso grupo, mas essa foto precisa ser atualizada, a pandemia ainda não permitiu o retorno, né, da pandemia ainda não permitiu que tirássemos uma foto juntas, mas com certeza tudo que eu trago para vocês é fruto do trabalho aí dos nossos alunos que fazem um trabalho excelente para que a gente tenha dados para trazer aí e compartilhar com vocês. Então, para toda a nossa família do laboratório, eu deixo aí meu muito obrigado por tudo que vocês auxiliam aí no nosso processo de construção de conhecimento juntos.